Geração que busca, mas busca o quê? Já parou para pensar aí um pouquinho? O que você tem buscado? O que nós temos buscado? O que essa geração tem buscado, realmente? Será que tem buscado as coisas deste mundo, que este mundo oferece? Ou será que tem buscado aquilo que Deus tem para oferecer, que é muito melhor? Amém? Então, nessa noite nós vamos ver, né, o que é essa geração que busca, o que nós temos buscado, o que nós temos feito, o que eu e você, esses jovens de hoje, tem feito para buscar a face de Deus. O que será que nós temos feito? Busca. Eu fui dar uma olhada no dicionário, né, para ver o significado de busca. E o dicionário diz lá, né, busca, procurar, encontrar, se empenhar, se esforçar. Isso é busca, sinônimo de busca, né? Nós temos um irmão aí, o Fábio. Cadê o Fábio? Tem dois Fábio. O Fábio Honda. Cadê o Fábio Honda? Fábio Honda. Por favor, irmãos, coloque de pé. Muitos não conhecem o nosso irmão, Fábio Honda. Ó, posso dizer para a igreja agora, a partir de hoje nós estamos seguros. Nós temos um segurança, um campeão em karatê. Esse é campeão em karatê. Estamos seguros, ó. Pastor, segurança completa agora. Esse é o Fábio Honda. Ele mora lá em Nassau, tem nos abençoado com a sua presença. Amém. Deus abençoe, Fábio. Tem nos abençoado com a sua presença lá na célula de Nassau. Como eu disse, ele é competidor de karatê. E hoje eu vi aí pelo Facebook, ele foi segundo lugar, né? Segundo lugar no campeonato. Glória a Deus. Que Deus te abençoe a cada dia. Mas, vou pegar um pouquinho aqui do Fábio. Você permite, Fábio? O Fábio, ele é um competidor, ele é um lutador, né? Ele compete aí na competição de karatê. Se o Fábio, ele não se esforçar, né? Se ele não buscar, se ele não se empenhar em chegar até o título, né, até o troféu, até a posição que ele vai realmente dizer, olha, valeu a pena. Se ele não se esforçar, se ele não buscar, você acha que ele vai conseguir? Você vai conseguir, Fábio? Com certeza não. Ontem mesmo ele saiu do trabalho, foi para o treino, e chegando perto do horário da célula, ele falou, não, agora é o tempo de buscar a Deus. Né? É o tempo de buscar a Deus. Ele chegou correndo lá na célula, opa, cheguei a tempo. Então ele tem buscado, não somente buscado a Deus, mas ele tem buscado se empenhar naquilo que ele propôs no seu coração. Do quê? De ser um campeão, de almejar o título. E Deus tem honrado ele. Segundo lugar, hoje faltou pouco, né? Faltou pouco. Mas na próxima, né? No Mundial aí, que é a semana que vem, primeiro lugar. Amém? Quantos creem? Amém? Buscar, né? Como foi lido no início da rede, né? Buscar-me-eis e me encontreis quando me buscar do quê? De todo o quê? Vosso coração. Agora uma pergunta interessante, onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Onde está o nosso coração? A Bíblia diz uma história interessante a respeito de um jovem. Creio que muitos já ouviram falar. Né? Está lá em Mateus capítulo de número 19. Diz a respeito de um jovem que teve um encontro com Jesus. Jesus estava caminhando com seus discípulos e de repente um jovem sai ao seu encontro. E Jesus, ó bom mestre, bom mestre. Aí Jesus vira para ele, por que me chama de bom mestre? Bom só existe um, que é Deus, que é o Pai. E aí esse jovem continua a sua conversa, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para ter a vida eterna? E aí Jesus vira para esse jovem e diz assim, olha, muito simples. Você tem que seguir os mandamentos. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode adulterar, você não pode dar falso testemunho, você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Aí aquele jovem vira para Jesus, ixi, isso aí é moleza, ó, fichinha. Isso aí eu já tenho feito desde a minha mocidade. Já tenho feito. Desde quando eu era criança, eu já tenho feito. E aí Jesus, conhecendo a vida desse jovem, né? Já tem feito.
Ok. Então, para você ser perfeito, para você herdar a vida eterna, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que pegar todos os seus bens, você vai pegar tudo aquilo que você tem, você vai ter que vender e dar aos pobres. E depois disso, você vai ter que o quê? O quê? Me seguir. Você vai ter que me seguir. E aí diz a palavra que aquele jovem se entristeceu. Se entristeceu de tal maneira que saiu da presença de Jesus entristecido. Ou seja, esse jovem realmente, será que desejava buscar a Deus? Será que ele realmente desejava no seu coração herdar a vida eterna? Será que o seu coração estava realmente nas coisas eternas, nas coisas celestiais? Com certeza não. Estava onde? Nos seus bens. Estava o quê? Nas suas posses. Estava o quê? No seu dinheiro. Estava o quê? Na sua... Carro não era. No seu cavalo, no seu... Enfim, estava tudo que ele possuía. Tudo que ele possuía. Mas e aí, no dia de hoje? Quantos têm realmente desejado herdar a vida eterna? Será que você tem desejado as coisas do Pai, as coisas celestiais, as coisas do alto? Busco na vida tantas coisas. O que adianta a gente buscar tantas coisas nessa vida, se nós não buscarmos a Deus, jovem? Do que vai adiantar? Do que vai adiantar? Se nós lermos Salmos, se nós pegarmos os Salmos, o primeiro capítulo de Salmos, provavelmente escrito pelo rei Davi, diz o seguinte, que nós não devemos o quê? Não devemos o quê? Nos assentar à roda do quê? Dos escarnecedores, nem dar ouvidos a quem? Aqueles que zombam. Aonde você tem se assentado, jovem? Aonde nós temos andado? Aonde nós temos ido? Aonde os nossos pés têm pisado? Aonde temos assentado? Será que temos dado ouvidos o que o mundo diz? O que a roda diz? Será que nós temos dado ouvidos às ideias? O que temos buscado? O brasileiro essa semana buscou muita coisa. Eu sei que você buscou. Qual foi? Uma explicação. Uma explicação. Uma explicação. De tamanha derrota. Nem se fala mais isso. Chega desse papo. Mas a gente buscou uma explicação. Muitos buscaram. Não, foi culpa de tal, foi culpa de tal, foi... A gente busca tanta justificativa. A gente busca. Mas nós somos a geração que busca. Temos que buscar o quê? Buscar a face de Deus. Buscar a Deus. Buscar aquilo que Deus deseja de mim e de você. Estamos vivendo num tempo, obrigado, querido. Estamos vivendo num tempo em que está cada vez mais difícil a gente identificar quem são as pessoas, quem são os jovens, quem são aqueles que estão ao nosso redor. Muitos têm se escondido atrás de, talvez, podemos dizer, de suas máscaras, porque tem hora que essa pessoa é uma pessoa, tem horas que essa pessoa já é outra pessoa. Onde nós temos escondido? Atrás de que máscara nós temos escondido? Da onde? Aonde está o nosso coração? De quem nós temos escondido o nosso coração? Que máscara a gente tem colocado? O jovem cristão nos dias de hoje tem enfrentado muitos desafios. E talvez até muitas crises em meio a uma cultura secular, que tem dominado a sociedade, que tem dominado os jovens. Hoje o diabo, ele não está brincando. Aliás, ele nunca brincou. Porque a palavra de Deus diz, desde o começo ela diz, que o diabo ele só vem o quê? Para te fazer um agradinho. O diabo ele vem para fazer um carinho em você. O diabo vem para te aconselhar. Vai nessa. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Somente para isso que ele sabe. Somente isso que ele sabe fazer. Roubar, matar e o quê? Destruir. Mas se você é aquele que busca Deus, se você é essa geração que busca Deus, a Bíblia diz também que Jesus, ele
da vida e a vida em abundância. Mas se nós buscarmos a face de Deus, e hoje nos tempos que nós temos vivido, muitas ideias, muitas coisas erradas, muitas filosofias têm se colocado na mente dos jovens, na vida dos jovens, tentando influenciá-los a coisas que são totalmente contrárias àquilo que Deus sonhou e desejou. Muitas coisas nós podemos ver aí, tantas coisas que estão totalmente contrárias àquilo que Deus sonhou para mim e para você. Mas a Bíblia diz a respeito de um jovem também, que foi na contramão de tudo isso, que foi na contramão de tudo aquilo que o mundo tentou colocar na sua vida. Está lá em Daniel. Todo mundo conhece também a história de Daniel. Se nós lemos a história de Daniel, nós podemos ver que foi um jovem que foi levado cativo. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando o rei sitiou a ajudar Jerusalém, quando Nabucodonosor foi e invadiu Jerusalém, e ele deu uma ordem para o chefe do exército, falou assim, negócio é o seguinte, vocês vão trazer os jovens melhores, os melhores jovens que vocês encontrarem lá, os mais sarados, os mais pele de bebê, né? Os mais inteligentes, aqueles que não têm defeito algum, né? Se fosse o Lula já estava fora. Aqueles que não têm defeito algum, né? Esses eram os melhores. Aqueles que vocês encontrarem os melhores, vocês vão trazer. Vão trazer e durante 3 anos vocês vão fazer eles ficar mais sarado ainda, mais bombado. Porque depois, no fim desses 3 anos, eles vão servir na casa do rei. E aí o pessoal vai e pega esses jovens e leva Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, levam cativos. E diz que quando chegam lá, né, na terra de Nabucodonosor, eles chegam ali e diz a palavra em Daniel, capítulo 1, verso de número 8, diz que Daniel faz o seguinte, Daniel toma uma posição que talvez hoje eu e você nós não temos tomado, uma posição radical que ia totalmente contrário àquilo que havia sido proposto para eles. Daniel diz o seguinte, diz a palavra que Daniel propôs o quê? No seu coração, não se contaminar com aquilo que estava sido oferecido para aqueles jovens que haviam sido levados cativos, que eram as comidas, que eram os manjares, que eram o vinho do rei, era a comida do rei, ou seja, aquilo que era consagrado àqueles ídolos, aquilo que era consagrado a falsos ídolos. Diz a palavra que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as coisas do rei. E aí o chefe dos eunucos falou, ô louco, a minha cabeça vai rolar. O dispenseiro, melhor dizendo. O dispenseiro falou assim, negativo, a minha cabeça está em jogo, pode esquecer essa ideia aí. Não, é o seguinte, é o seguinte, durante 10 dias você experimenta, 10 dias só, é 3 anos, não, mas só 10 dias, é só água e legumes, Daniel dizendo, né? E aí você vai ver, qual vai ser a diferença, não, você está louco, Daniel, depois desses 10 dias, suas caras aí vão estar triste, vai estar batido, e o rei, vai cortar minha cabeça. E aí Daniel, diz a palavra que Deus concedeu graça, e então o dispenseiro faz aquilo que Daniel havia proposto, durante 10 dias, né, deu lá água e legumes. E Daniel e os demais não se contaminaram com as comidas do rei, com os manjares do rei, com aquilo que havia sido proposto. E diz que depois desses 10 dias, quando o dispenseiro olhou para esses jovens, diz que a aparência deles era o quê? Melhor do que daqueles que estavam se alimentando da comida do rei. Né? E a história se desenrola. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso?
Será que nós temos proposto no nosso coração não se contaminar? Se nós somos essa geração que busca, será que nós temos proposto no nosso coração não se contaminar com aquilo que o mundo tem oferecido? Com aquilo que a sociedade tem oferecido? Com aquilo que os jovens, os seus amigos têm oferecido para você? O que será que nós temos feito? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o valor do nosso compromisso com Deus. O valor do nosso compromisso com Deus. Como eu disse lá no verso 8, diz que Daniel propôs ao seu coração não se contaminar com o quê? Com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, Daniel manteve firme. Ele manteve firme. Pois o desejo de Daniel era o quê? Obedecer. Mesmo sabendo que isso talvez ele custasse a sua vida. Mas ele não queria se contaminar. Ou você acha que o compromisso que Daniel tinha com Deus não foi a partir do momento que ele foi levado cativo, não. Não. A sua vida com Deus era desde lá de Jerusalém, desde lá do tempo de Judá, antes dele ser levado cativo. Não, porque a gente é assim, né? Quando os momentos ruins chegam na nossa vida, e a gente quer tomar uma posição firme diante de Deus. Não, a partir de agora, Deus, eu quero... Não, tem que ser em todos os momentos da nossa vida, bem ou mal. A nossa posição, o nosso compromisso com Deus tem que ser o mesmo. E assim era com Daniel. Assim também era com Daniel. Ou será que só depois que ele foi levado cativo? Não. Eu creio que antes mesmo, ele devia ter, com certeza, uma vida com Deus. Se nós olharmos um pouquinho mais para frente, o livro de Daniel, você vai ver, se não me engano, capítulo de número 6, você vai ver, né, que armam ali uma cilada para Daniel. Por quê? Porque ele buscava a Deus. 3 vezes ao dia ele se colocava de joelhos, buscava a Deus. Você acha que foi só depois que ele conseguiu a sua glória? Não, eu creio que não. Mesmo antes dele ser levado cativo, ele tinha uma vida com Deus. Ele era alguém que buscava a Deus. Como é que está a sua busca por Deus? Será que podemos ser chamados mesmo dessa geração que busca Deus? Que tem buscado a face de Deus? Uma geração que busca Deus tem que ter uma vida de renúncia, dia após dia. Será que nós temos feito a vontade de Deus ou temos preferido a nossa vontade? A sua vontade? Será que como jovens temos vivido a santidade? Será que temos feito realmente a diferença? Onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos? Perguntas são perguntas. E perguntas precisam do quê? Respostas. Então eu pergunto para você, Deus pergunta para você. Como é que está? Como é que está? Precisamos nos libertar do nosso orgulho e buscar a vontade do Senhor. Pois este é o propósito para o qual o Senhor Ele nos salvou. Ele te libertou. Em segundo lugar, nós precisamos buscar crescer em maturidade. Buscar crescer em maturidade. Daniel capítulo 1, verso 12 e 13 diz aí o seguinte: experimenta, Daniel dizendo, experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo com que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens, a quem come a porção do manjares do rei. E conforme vires, procedas para com os teus servos. Daniel soube se portar na situação delicada em que ele estava vivendo. Com o quê? Com a maturidade, com a sabedoria que esse jovem tinha, que Daniel tinha. Ele sabia qual devia ser a postura do jovem.
cristão nas situações difíceis. Daniel sabia. Ele sabia da sua posição. Ele sabia da postura que ele deveria ter diante daquela situação. Será que nós temos tido postura que Deus realmente se orgulha de mim e de você? Será que temos, jovens? Porque Daniel, ele confiava em Deus acima de tudo. Ele confiava no Deus a quem ele servia. Ele sabia que naquela posição que ele havia tomado, aquela posição que Daniel havia proposto, ele sabia que Deus o honraria. Deus o honraria. Será que você tem tomado essa posição diante de Deus, diante das pessoas, diante das situações, das circunstâncias? Maturidade não está ligada a ser velho de idade. Não quer dizer isso, ser maduro, não. Está ligada à experiência com Deus, à intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais eu vivo, mais eu cresço. Em estatura? Não. Em sabedoria e graça. Por quê? Porque eu tenho uma comunhão com quem? Com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Isso quer dizer maturidade. Isso quer dizer sabedoria. Como tem faltado sabedoria e maturidade aos jovens atualmente? Como tem faltado? Temos visto jovens totalmente desafobados, jovens totalmente preocupados, jovens totalmente relaxados, que não se envolvem com a obra de Deus, que talvez não se envolvem com aquilo que Deus realmente deseja, com aquilo que Deus realmente sonhou. Não tem se envolvido. Jovens que talvez ano após ano continuam estagnados, ou seja, parados, sem conhecimento, sem busca, sem crescimento. E muitos talvez até com uma síndrome de coitadinho. Não, coitadinho dele, ele é assim mesmo, sabe? A gente precisa entender. Não, queridos, não, jovens. Não, a gente tem que crescer, tem que buscar. Porque aquele que busca, cresce. Não tem como. Se nós buscamos na palavra, você vai ter o quê? Conhecimento do quê? Do quê? Da palavra. Se você ora, você vai crescer o quê? Intimidade com Deus. Não tem como. Não, coitadinho dele, ele tem... Não, queridos, não, jovens. Devemos buscar a Deus, devemos buscar conhecer a Deus. E não nos acomodarmos, e não pararmos. Pare de esperar as coisas acontecerem. Não, as coisas vão acontecer na minha vida, vai acontecer mesmo. Será que você está satisfeito com o grau de profundidade de relacionamento com Deus atualmente? Você está satisfeito? Eu não estou satisfeito com o meu. Eu não estou. Não, mas quem cabe mudar isso? Não, é o pastor, não, é cada um de nós. Não, é o presbítero que... Não, é você, é individual. Quem tem que buscar sou eu, quem tem que buscar é você. Será que nós já conhecemos o suficiente de Deus? Não, eu creio que não. Precisamos mais. Porque aquele que busca, cresce. Aquele que busca, conhece. Porque há muito de Deus para mim e para você. Há muito mais que nós podemos desfrutar. Se nós temos uma maior intimidade com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. Mas como eu disse, mas isso depende de mim e depende de você. Simplesmente. A outra coisa que nós precisamos ter é que nós precisamos refletir as características de Cristo na nossa vida. Precisamos refletir, espelhar as características de Cristo na nossa vida.
Versículo 17 diz aí o seguinte: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Olha só que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. A esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e sabedoria, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Daniel se tornou entendido em visões e sonhos. Por quê? Daniel achou graça. Daniel achou graça diante do rei, diante de Nabucodonosor. Porque ele demonstrava o quê? Característica que aqueles outros não tinham, não demonstravam. Por quê? Porque a atitude, a posição que Daniel havia tido lá atrás, era fruto daquilo que ele havia proposto. Então por isso que ele achou graça diante do rei, Nabucodonosor. E ele se mostrava diferente porque Cristo era a maior parte na sua vida. Deus era a maior parte na vida de Daniel. Como é que está a nossa vida? Como é que está? Eu gosto de fazer perguntas, porque isso nos leva a refletir. Isso nos leva a parar para pensar um pouco. Porque às vezes nós só ouvimos, e passa por isso mesmo. Mas quando nós paramos para pensar, para responder algumas perguntas que nós fazemos, aí nós vemos realmente a nossa situação. Nossa situação. Como é que está a maior parte da sua vida? Faz parte de Deus? Faz parte do mundo? As nossas vontades? Os nossos desejos? A presença de Deus moldava o caráter daquele jovem. Moldava o caráter e a conduta de Daniel. A presença de Deus. Porque aquele que tem a presença de Deus, aquele que busca, tem a presença de Deus. E a presença de Deus vai moldar a nossa conduta diante de tudo e de todos. Quem dera nós tivéssemos a mesma ousadia de Daniel. Quem dera nós tivéssemos a mesma ousadia de Daniel. Daniel sabia que tinha as características de Jesus, de Deus. E ele seguiu o exemplo de Cristo. Ele tão somente seguiu o exemplo de Cristo. E será que nós podemos ser exemplos a seguir? Será que quando as pessoas olham para você, quando os seus amigos, quando os jovens que estão ao seu redor olham para você e podem seguir o seu exemplo? As pessoas ao nosso redor podem encontrar as características de Jesus na nossa vida? Podem. Temos realmente seguido o exemplo de Jesus? Porque Jesus foi o maior exemplo nessa terra, alguém a ser seguido. Por quê? Porque a Bíblia diz que nele não havia e não se encontrou nenhum defeito, nenhum pecado, nenhum. Porque ele era perfeito, perfeito. Então ele sim é o exemplo a ser seguido. Ele é o exemplo a ser seguido. Será que nós temos refletido, espelhado a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo na nossa vida, a tal ponto das pessoas olharem e dizer: eu quero, eu anseio, eu desejo, eu também quero isso na minha vida, eu também desejo isso na minha vida. Será? E outra coisa muito importante, que eu e você, jovem, nós precisamos ter, é de exercer uma influência. Exercer uma influência. O verso 48 do capítulo
2 de Daniel, diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa maravilhosa que aconteceu com aquele que buscava a Deus, com aquele que realmente tomou uma posição de não se contaminar. Olha só o que aconteceu. Deus, através do rei, engrandeceu a Daniel a tal ponto, de lhe entregar muitas o quê? Dádivas. Muitas coisas boas. E ainda melhor, o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Governador. Se parece muito com a história de José, né? Não parece? Outro jovem que sofreu muito, mas não se rendeu, não se entregou, e Deus o honrou. Mas aqui nós estamos falando de Daniel. Daniel passou a liderar dentro de um reino que não era o seu, porque ele era de Jerusalém, ele era de Judá. Ele ganhou tamanho destaque e influência, ao ponto de o rei Nabucodonosor incluir Deus como um dos deuses, né, que o império, né, da Babilônia deveria adorar. Por quê? Porque Daniel exerceu influência boa. Não é a influência que muitos aí fora tenta te influenciar para coisas que não é de Deus, para coisas que são mundanas, que são pecaminosas, que levam à perdição. E você sabe muito bem quais são essas coisas. Daniel influenciou o chefe dos eunucos. Ele conseguiu influenciar. Ele influenciou seus amigos, os outros jovens que ali estavam com ele. Por quê? Porque ele tinha as características de Cristo. Deus nos chamou para nós influenciarmos essa geração, influenciarmos essa nação, para passarmos coisas boas a pessoas que, através do nosso testemunho, levá-las para mais perto de Deus, para mais perto de Jesus. Isso cabe a mim e a você. Se você é essa geração que busca, isso cabe a mim e a você. Influenciar. Não é você fazer a cabeça da pessoa. É o negócio seguinte: eu vou influenciar você a fazer tal coisa. Não é isso não. Influenciar é você fazer exemplos. Temos que ter a consciência de que estamos produzindo outros de nós diariamente. Como? Fazendo exemplos. Sendo exemplos. E além disso, muitas vezes nós somos talvez o único, talvez você é o único referencial cristão aonde você está. Talvez na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu colégio, aonde você está. Talvez você é o único referencial cristão, o único referencial de Cristo aonde você está. E aí, como é que tem sido a sua referência lá onde você está, onde você anda? Qual é o seu referencial? Qual é a sua influência? Ou será que eles têm te influenciado? Como é que tem sido? Daniel manteve-se fiel. Se fiel a quem? A Deus. Fiel a Deus. Em meio a todo aquele contexto. Aquele contexto dominante e influente. Assim como nós vivemos hoje. Numa sociedade que quer nos influenciar. Não para as coisas de Deus, mas para as coisas do mundo. Mas Deus quer que nós façamos a diferença. Mas nós precisamos renunciar a nós mesmos, para assim nós fazermos. Como?
mantendo firme a nossa posição, propondo no nosso coração, manter firme, permanecer firme, inabalável, inabalável. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o seu coração. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Ele quer nos moldar, Ele quer te moldar, a sua imagem e semelhança, para que nós possamos influenciar, sermos exemplos a outros jovens que estão ao nosso redor. Que você possa fazer uma autoanálise na sua vida. Peça a Deus que ministre a sua vida, as características. Peça ao Espírito Santo que ministre, que molde na sua vida as características de um jovem que faça a diferença. Que faça a diferença. Como é que tem sido? Como é que tem sido? Eu não vou prolongar muito, não. Porque não é no muito falar. Não é no muito falar. Não. Porque tem que ser objetivo e claro. Como é que tem sido? Como é que tem sido? Como é que tem sido? Como foi lido aqui também, Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jovens, busquem em primeiro lugar a face de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Eu já fui jovem também, eu sei como que é. Eu sei como que é essa luta, eu sei. Aqueles que já são, né, já passaram da fase jovial, né? Sabe como é que é isso? Sabe? Porque nós passamos por isso. Sabemos a luta que existe dentro do nosso coração, a gente sabe. Mas se há uma coisa que nós podemos dizer para vocês que são mais jovens, que não vale a pena. Que não vale a pena. Não vale a pena. O que vale a pena é buscar a face de Deus. O que vale a pena é buscar a santidade. O que vale a pena é buscar a Deus. Buscar a Jesus. Isso sim é o que vale a pena. Isso sim é o que vale a pena. Não, mas eu quero primeiramente... Não vale a pena. Primeiramente sim, busca a Deus. Isso sim que vale a pena. O que nós temos buscado nesses dias? O que você tem buscado nesses dias? Qual é a motivação que está em seu coração? Qual é a motivação que está em seu coração? O que tem te levado a estar aqui hoje à noite? O que tem te levado a estar aqui hoje à noite? Se você está aqui hoje à noite é porque você quer buscar a Deus. Se nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui, não. Eu falei ontem para o Fábio. Né? Falei, Fábio, amanhã eu sei que é o campeonato lá, né? Mas amanhã à noite tem uma coisa muito importante também. Eu sei que o campeonato é importante para você. Mas à noite tem uma coisa muito importante. Ele falou, é? Eu falei, é rede jovem, né, Fábio? É rede jovem. Ele falou, eu quero estar lá. Se eu não voltar com o nariz quebrado, se eu não voltar com a perna... Não, eu falei, não, está repreendido. Está repreendido, está inteirão aí, ó. Por quê? Porque alguém que quer buscar a Deus, está com uma sede no seu coração, de buscar a Deus, de conhecer a Deus. Como é que está a sua busca? Como é que está a sede da sua busca por Deus? Como é que está? Como é que está? Como é que está o nível, né? Se você olhar o seu celular aí, tem um medidor aí. Como é que está o nível da bateria? Como é que está o nível de você querer buscar a Deus? Está no vermelho? Está no vermelho já? Busca a Deus. Recarrega em Deus. Recarrega em Deus. Busque a face de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Busque a face de Deus. Porque não existe nada melhor que nós buscarmos a face de Deus. Não existe nada melhor do que nós queremos e desejarmos a Deus. A Deus.
Daniel foi um jovem que desejou buscar a Deus. Não somente quando tudo estava bem. Não somente quando estava lá no meio do povo de Deus celebrando, jubilando. Não somente quando estava lá em Jerusalém. Não. Até mesmo nos momentos difíceis. Até mesmo quando estava cativo, preso. Ele buscava a Deus. Não deixou de buscar a Deus. Não deixou de buscar a Deus. E você? E nós? E nós? E nós? Queria pedir para você se colocar de pé, por favor. E nós? Eu quero orar com você nessa noite. Porque eu creio que você não vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui diferente. Você não vai sair da mesma forma que você entrou nesse lugar. Não. Eu creio nisso. Porque nesse lugar existem homens e mulheres, jovens que querem buscar a Deus. E quando alguém busca a Deus, encontra a Deus.